Certinho, obrigado. Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai para a nossa terceira aula, terceira e última, né? De gestão de resíduos sólidos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os aterros, né? Falar principalmente como é que funciona o aterro sanitário, não somente a questão dos resíduos sólidos, mas o que é feito com os resíduos líquidos e gasosos que são gerados, né? Porque querendo ou não, quando a gente tem ali a decomposição, a gente vai ter, né, o chorume, que é o líquido, né, e os gases que são liberados durante a decomposição desses resíduos sólidos, né? Saber como é monitorado ali o solo e como esses resíduos são gerenciados de forma integrada. Então, primeiramente, né, a cobertura final do aterro sanitário, como a gente viu em aulas anteriores, a gente tem o aterro controlado, e o aterro sanitário. O controlado é aquele que simplesmente a gente joga terra, né? Joga ali terra em cima do material que foi depositado ali e vai enterrando ele. Esse é o controlado. Né? Já o sanitário, ele já tem, né, toda uma sistemática ao redor ali para minimizar ao máximo o impacto que a gente tem com esses resíduos, né? Teria com esses resíduos sólidos e, né, e suas e o proveniente deles são os líquidos e os sólidos. E os gases, perdão. Né? No final do aterro, gente, depois que ele tem a vida útil dele ali, né? Você vai aterrando, 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 chega até uma certa altura, você tem que parar devido à estabilidade. Né? Então, após o encerramento da utilização desse aterro sanitário, é feita ali uma recuperação da área, né, onde é plantado, né, uma gramíneas, né, a vegetação mais rasteira ali sobre ele, para recuperar, né, tanto o meio ambiente quanto para estabilizar aquele aterro ali, porque essa vegetação ela ajuda na questão de estabilidade, falando de solo, falando de deslizamento, etc. Porque mesmo com, né, toda a compactação que a gente tem ali feita pelas máquinas, a gente ainda, né, vai ter diferenças ali por causa da decomposição do material, vai abrir buracos, digamos assim, no subsolo, né? Então pode ter ali uma reorganização do solo por cima ali, se tiver casa, alguma coisa ali, né, pode vir a cair. Então coloca ali uma vegetação que além de estabilizar, né, aumentar essa estabilidade, não deixar com que tenha deslizamentos, que aconteça ali erosão, né, ela também, né, vai recuperar o ambiente ao redor. Né? No final ali, como é que é feito isso? Coloca-se uma camada de mais ou menos 60 centímetros de terra sobre toda a área do aterro, selando ele, né, integrando ele ao meio ambiente, e faz esse plantio, né, esse plantio de vegetação nativa, né, logicamente, endêmica, né, da região. Por que que é importante esse recobrimento, né? Evita odores, impede a entrada de água excessiva durante a chuva, né? Porque chove aqui, ó, né? Você tem infiltração da água. Se eu não tenho uma camada vegetal aqui para proteger o solo, a água vai levar embora o solo. Então acaba, né, desaterrando aqueles resíduos. Lembrando que o que vai para o aterro sanitário é somente aquele resíduo que não dá para ser reciclado, né, que é mais composto ali, né, por matéria orgânica, né, essas coisas que entram em decomposição mais facilmente e acabam gerando odor, né, gerando tanto o líquido ali que é o chorume quanto os gases, ok? Controla ali os vetores, né, doenças, né, mosquito, urubu, pombo, né, esses vetores, esses animais, né, esses insetos que acabam indo até o local devido aos resíduos que estão ali depositados. E permite depois que a área seja reaproveitada, por exemplo, como um parque, uma praça, uma área de lazer, sem causar incômodos à vizinhança. Logicamente, eu não posso fazer um prédio aqui. Pode, mas é mais complicado. Porque eu vou ter que não gastar um pouquinho mais com a fundação dele. Vou ter que fazer uma fundação mais profunda, etc. E eu corro risco, certo? Então, assim, uma praça, um parque, é mais tranquilo, porque eu não vou ter tanta pressão sobre esse solo, ok?
Células sanitárias, né? Como elas são empilhadas, o que que são essas células, né? O aterro, gente, ele vai ser composto ali por camadas, né? Essas camadas são chamadas de células sanitárias, né? Então ali eu coloco um pouco de resíduo, eu vou lá e soterro ele, né? Coloco terra em cima, compacto. Coloco mais resíduo, vou lá, coloco terra em cima dele, compacto, formando algumas células. Aqui está mostrando aqui, ó. Isso aqui é uma célula, esse aqui é uma célula, tá vendo? Que aí vai seguindo ali, né, uma sequência, né, para que esse material seja, né, todo ali compactado, soterrado, sem influenciar no restante, ok? Cada célula recebe o lixo, né, que os resíduos ali sólidos que chegaram até o aterro, que é compactado e coberto com terra diariamente, né? As células são separadas por paredes feitas de brita, né, e empilhadas verticalmente ao longo da vida útil do aterro. Por que brita, gente? Né, a brita, ela permite aqui uma um trânsito de água, de ar aqui entre o material. Enquanto a terra, quando eu compacto ela, vai ter menos espaços vazios ali para passar água, para passar líquidos, né? Então aqui essa brita, ela ajuda na drenagem desse aterro, certo? Que a gente vai ver mais para frente aqui. Nessa imagem, vocês podem ver aqui que tem algumas tubulações, né, que são colocadas aqui para quê, pessoal? Para drenar o gás. Porque a decomposição dessa matéria orgânica que está aqui, desse material, desse resíduo, né, vai gerar gases. E esses gases precisam sair. Porque senão eles vão acumular aqui e vão gerar bolsões de gases, que é perigoso, né? Vai ficar espaços vazios ali, dependendo, né, da compactação aqui, pode gerar até explosões, pequenas explosões, se tiver uma perfuração, porque fica aqui um bolsão de gás, né, compactado, é um gás inflamável, né, costuma ser gás metano, então se eu tiver alguma interferência aqui, alguma perfuração, eu posso ter ali, né, uma pequena explosão com esse gás. Então, é feito a drenagem do gás, né? Coloca-se essa tubulação, que a gente vai ver mais para frente aqui, para liberar esses gases para a atmosfera, certo? Para que eles não fiquem presos aqui, atrapalhando a compactação. Falando dos gases, né? Captação dos gases. O lixo, o resíduo, perdão, ele se decompõe num processo que não utiliza oxigênio, que a gente chama de processo anaeróbio. Esse processo de decomposição gera um gás chamado gás metano, que é o CH4, né? Que é um gás inflamável e perigoso, né? Para vocês terem uma base aí, né? Utiliza-se ele aí, né? No nosso gás de cozinha, tem um pouco dele, né? Quando misturado com ar, esse gás metano, com 10, 15% mais ou menos, ele pode causar explosões, né? Então, por isso que eu tenho que retirar ele ali, né? Porque se acontecer uma perfuração, alguma coisa, ele pode gerar explosões. E eu tenho que fazer alguma coisa com ele, a gente vai ver mais para frente. Em concentração alta, ele pode provocar morte por asfixia, né? E ele é altamente expansivo. Ele vai embora, né? Então ele vai ficar ali, ele vai tomar conta do ambiente, da região. Então ele vai para as vizinhanças. Ele pode invadir residências próximas. Aí a pessoa está ali, tem esse gás ali naquele local, ela acende um cigarro, né? Acaba criando ali uma explosão. O metano é um gás, além de tudo, muito prejudicial à nossa camada de ozônio. Ele é um gás de efeito estufa, né? Então, além desse risco de explosão, ele tem o risco de asfixia e ainda é um gás que acaba aumentando ali, né, o nosso efeito estufa, acaba agredindo a nossa camada de ozônio. Então, ele deve ser controlado, né, adequadamente, né? Não é somente os resíduos sólidos, né, que liberam
metano, né? Tem outras coisas que liberam também, mas a gente precisa cuidar dele. Como controlar isso daí, né? Sistema de dreno vertical, que é o que está na imagem anterior, que vai ter outra imagem aqui explicando também, que está na apostila de vocês. Esse dreno, ele é feito por um tubo perfurado de concreto ou PVC. Ele é perfurado para que o gás entre nele, para que ele possa sair. Ao lado desse tubo é revestido com brita, né, espaçados entre 50 e 100 metros um do outro. Né? Como é que ele vai funcionar? O gás vai passar por essa perfuração, né, e vai entrar no tubo, que está perfurado, assim sendo liberado para a superfície. Essa liberação, ela pode ser utilizada, pode ter um sistema de captação ali para utilizar ele, né, para outras atividades, né? Por exemplo, como ele é inflamável, dá para usar ele como gás mesmo, para incinerar alguma coisa, né? Para utilizar em algum tipo de máquina ali que seja que tenha ali o seu principal fonte de energia, energia térmica, né? Evitando assim o acúmulo. Ah, professor, mas sai de lá, se for para a atmosfera, vai fazer mal, né? É muito gás. Ele sai, gente, aos poucos. Não é muito gás de uma vez. Ele vai saindo aos pouquinhos. Então, se liberar para a atmosfera, dependendo da quantidade de material, né, não vai ser algo que possa invadir as casas, etc. Quando a produção é maior, esse gás ele é captado e reaproveitado. Né? A gente vai falar um pouquinho também de uma questão que é a incineração. Né? Existem aterros que são combinados com incineração. Aquele resíduo não reciclável que não dá para ir para o aterro, né? Ele pode ser incinerado. Então, pode-se cruzar os dois ali, né? A gente tem o aterro sanitário de um lado e do outro a questão da incineração, pegando esse gás metano que é gerado no próprio aterro e utilizando ali para fazer a incineração. Aqui o desenho, né, do sistema, o esqueminha do nosso dreno, né? Então vai ser um tubo perfurado, aqui estão as perfurações, né? Ao redor dele coloca brita, porque a brita ela permite essa passagem do gás, né? Aqui a gente tem, né, aqui tá lixo, mas é o resíduo, né? Então ele vai gerar esse gás, o gás vai passar pela brita, que funciona como um filtro aqui, vai entrar na tubulação e vai subir. Por que que ele vai subir? O gás ele é menos denso que o ar, né? Então ele tende a subir. Né? O menos denso sobe, enquanto mais denso desce. Esses furos aqui, né, vão captar esse gás e esse gás vai sair aqui acima do tubo. Aqui eu posso ter um ponto de coleta, né? Ou pode ir para a atmosfera, ou posso até botar fogo aqui, para poder consumir ele para não liberar ele para a atmosfera. Essa questão de botar fogo acontece muito em plataforma de petróleo, onde a gente tem esses bolsões de gás, que eu falei para vocês, que é necessário ser retirado para não causar explosões durante a perfuração. A questão da água, né? Drenagem de água pluvial e os percolados. É a primeira coisa, né? O que, que é água pluvial? Né? Tem a diferença do pluvial para o fluvial. A pluvial é de chuva, tá, gente? Então, drenagem da água de chuva. Não tem como eu cobrir completamente ali o meu aterro e não ter, né, nenhum contato da água da chuva. A chuva vai cair. E ela vai adentrar o solo, ela vai adentrar a terra ali que eu usei no meu aterro e vai chegar no meu lixo, no meu resíduo. E vai ali, né, interagir com ele, né, vai pegar tudo que está nele ali de ruim, vai levar junto com ela. Então a gente precisa drenar essa água, né? Então, a chuva cai sobre o aterro carregando poluentes do lixo, misturando ao chorume. Chorume é aquele líquido fétido que sai da decomposição do lixo, decomposição no geral, né? Então, aquela água que sai do lixo, isso é chamado chorume, né? Líquido da decomposição do lixo, formando o percolado, né? Agora, o percolado. O que que é o percolado? O percolado é o líquido que sai ali do lixo, né? Sai ali do resíduo e vai caminhando
por entre a terra que eu tenho no meu aterro. Se eu não tiver um controle, ela vai poluir o solo e vai poluir as águas subterrâneas que a gente tem, né? Ele vai descendo ali, ele vai poluir a região, né? Porque eu tenho região ao redor ali, né? Casas, eu posso ter, né? Várias estradas, etc. E eu tenho um solo ali, eu tenho vegetação e tal. Então essa água vai percolando, vai passando entre a terra ali, e indo para esses locais, poluindo o solo desses locais e a água subterrânea também. Então eu preciso tratar, né? Então, formas de tratar. Primeiramente, uma drenagem superficial. Na imagem do primeiro slide, vamos lá. A gente tem aqui um exemplo, ó. Estão vendo essas drenagens aqui, ó, essas partes cinzas? Isso daqui é uma drenagem superficial. Superficial que está acima do aterro, né? E pega ali a água, né? A água vai descendo aqui da chuva, acumula nesses espécies de canaletas, né? E é direcionada para algum lugar aqui, né? Sem contato com o lixo que está aqui debaixo. Essa aqui é uma das formas, é a drenagem superficial. Reduzindo ali o volume de água que vai percolar, ou seja, que vai infiltrar ali, né? Permite operar, né, o aterro até mesmo em dias de chuva. Fazendo bem feito, pode estar chovendo que eu consigo continuar a minha atividade, porque a água da chuva será direcionada para essas canaletas e serão direcionadas para o local correto. Drenagem subsuperficial, agora já é embaixo ali da terra, né? Já é dentro do aterro, juntamente ali com os materiais. Tem drenos horizontais preenchidos com brita, né? A brita ela vai funcionar ali como um filtro, tá, gente? Que aí o material sólido vai ficar e a água vai passar, o chorume vai passar, com uma inclinação mais ou menos de 2%, para que tenha diferença de altura para essa água escorrer, porque se for retinha ela vai acumular, então tem que ter essa diferença para ela escorrer, coletando o percolado e conduzindo para uma unidade de tratamento. Protegendo quem? O lençol freático da região. O lençol freático são as águas subterrâneas, as águas que ficam ali na região, ali no solo da região, né, abaixo do solo ali, formando o lençol freático. Então essa água ela é conduzida para um tratamento, né? Ali o tratamento é onde eles utilizam ali alguns produtos, né, para fazer a clarificação, para poder fazer a separação da parte fétida da parte ali, né, que pode estar contaminada da própria água. Como é que é construído esse dreno horizontal? Ó, tem uma imagem que está na apostila de vocês. É formado por uma meia cana preenchida com brita número 4. Essa aqui é a meia cana, ó. Parece uma manilha, né? Metade de uma manilha ali. A brita número 4 é o tamanho, tá, gente? A granulometria dela. Ela é uma brita média, não é muito grande nem muito pequena, tá? Assentada sobre uma manta plástica. Que é essa manta plástica? Aqui, gente, eu tenho uma manta plástica, eu tenho uma geomanta, uma geomembrana, que a gente falou em aulas passadas aí, né? Que é um material para impermeabilizar o local. Ou seja, ele não deixa passar líquidos, nem sólidos, né? Não deixa passar nada por ela aqui, ó. Ela segura os líquidos, fazendo com que a parte de baixo não receba esse líquido contaminado, né? Se vocês olharem aqui, ó, essa meia cana ela atinge ali a altura dessa geomembrana, né? Dessa manta plástica que a gente tem. Por quê? Na hora que a água vier e percolar aqui, caminhar aqui, ela vai se acumular aqui embaixo, porque essa manta não deixa ela passar. Como eu tenho uma diferença aqui de altura, etc., essa água vai tender a ir para esse local aqui, que é o dreno horizontal, que é essa meia cana que a gente tem ali, né? Sobre a brita, é colocado ali, perdão, uma
um material, né? Pode ser capim seco, pode ser um material sintético, para evitar o entupimento do dreno pelas partículas que estão em suspensão na água. Então aqui eu tenho a brita, aqui eu coloco um capim, alguma coisa, para não deixar com que o material que estava aqui junto com o lixo venha e entupa aqui os pedaços, né, as partes vazias entre as britas. Né? Assim, a água, né, vai chegar até esse local aqui, né, vai percolar até esse local e vai ser encaminhada para uma estação de tratamento, né, algum local específico ali para ser tratada antes de ser liberada, descartada, etc. Monitorização do lençol freático, né? Como a gente falou das águas subterrâneas aqui, ao redor ali do meu aterro, eu preciso monitorar como é que está a saúde das águas subterrâneas da região, porque mesmo com toda a drenagem, etc., podem ocorrer falhas, podem ter erros ali, e eu posso ter, né, problemas de contaminação desse lençol freático, né, pela água que sai dos meus resíduos que saem ali do meu aterro. Então eu sou, né, obrigado, digamos assim, a monitorar o lençol freático da região. Então, ao redor do aterro, eu preciso monitorar trimestralmente como é que está a saúde das águas subterrâneas ali na região, né? Então, como é que eu faço isso? Eu crio poços de monitorização. São poços que a gente chama de INA, né? A gente até falou em aulas anteriores, né? Parecidos ali com os drenos, né? Para que a gente possa verificar a saúde da água subterrânea do local. Né? Esses poços são somente para isso, eles ficam ali, né, parados, não vai tirar a água dele, né? Vai ser utilizada somente para fazer esse monitoramento, né? Para poder fazer essa coleta que é feita, né, no mínimo trimestralmente, né? E, né, mandada ali para avaliação para verificar a saúde das águas subterrâneas da região. Se tiver algum problema, né, aí vai ser estudado aonde está o problema. Às vezes é um dreno que entupiu, né, às vezes é, né, alguma canaleta daquelas ali que quebrou, né, e acabou vazando algum material poluindo essa água no subsolo. Né? Então a gente tem ali, né, pela legislação, no mínimo uma montante, que é antes do aterro, a gente pega ali, né, um certo caminho, uma certa linha, né, normalmente o montante é o mais alto, próximo mais alto, local mais próximo ao alto, e jusante o local mais baixo. Então a gente pega a montante que é antes do aterro, então ali eu não tenho ali, né, a influência do aterro ainda, como ela é mais alta, a água passa por lá e depois vai para o meu aterro. Então essa água vem antes do aterro. Então uma montante para eu ter parâmetro de comparação e três ajudantes, três depois do aterro, que aí eu tenho um grau de influência. É medido, tá, pessoal? Essa distância aí, de acordo com o tamanho do aterro, etc., para que sejam feitas essas três coletas em locais que são representativos, né? Que se tiver alguma alteração, vai ser do aterro, não tem como ser de outro lugar, ok? Essas amostras, né, são encaminhadas para teste, né, e vai detectar se tem algum tipo de contaminação. Alguns parâmetros são testados, né, primeiro parâmetros químicos, né, eu vou verificar a parte química dessa água, o pH dela, né, se ela está com pH normal, né? Se ela não teve um aumento de acidez ou um aumento de alcalinidade, né? Então eu vou comparar com aquele que está montante, né? Para ver se tem alguma alteração. Condutividade, né? Quanto mais íons dissolvidos na água, maior a condutividade. Quanto mais íons dissolvidos na água, significa que tem mais coisa ali, né? Que passou, que está dissolvido na água, acaba indo. Então está tendo interferência. Então, vai medir essa condutividade. Questão de cloreto, que é íon, tá, gente? Sulfato, carbono orgânico total, essa parte aqui é importante, ver se não tem matéria orgânica.
proveniente de decomposição. Né? Porque se tiver, é porque tem algum problema no meu aterro, perdão. Fósforo total, questão de sulfetos, metais perigosos ali, como a gente falou, né? O cádmio, o cromo e também a questão do ferro. Então eu vou olhar todos esses parâmetros, comparando o meu furo antes do aterro com os furos depois. Parâmetros biológicos, né? Verificar se não tem nenhuma bactéria ali, se não tem nenhum bichinho que vai fazer mal, né? Coliformes totais e fecais, né? Que vocês sabem o que que é. Streptococcus fecais também, né? Indicadores de contaminação por matéria orgânica e presença de outros micro-organismos, né? Por exemplo, protozoários, etc. Para ver se não tem nenhum bichinho, se a água não está contaminada, né? E compostos de nitrogênio. Nitrogênio amonical, nitrato, nitrito, né? Indicadores de estágio de decomposição de matéria orgânica. Onde eles estão presentes, significa, né, que teve contato essa água com decomposição de matéria orgânica, né? Ou seja, é uma água que passou pelo aterro, né, e acabou chegando ali naquela região. Então, faz esses testes, né, com a água limpa, digamos assim, que é a que vem antes do aterro, e compara com as que saem depois do aterro. Se tiver alguma alteração, né, o aterro vai ser ali é, estudado para verificar o que, que gerou essa alteração, e dependendo do tamanho da alteração, vai ter que ser interditado. Continuando. Além das águas subterrâneas, que é feita ali aquele processo de amostragem, né, dos poços, também são feitas as monitorizações, perdão, das águas superficiais, né, das nascentes, córregos, etc., que tiver na região, né? Porque eles também serão influenciados, pois quem alimenta essas nascentes, esses cursos de água, são, né, as águas, o lençol freático, né, a água que vem ali do subsolo. Então, essas águas superficiais, elas já têm um espaço maior, né, entre o monitoramento. Ela já vai ser feita semestralmente durante a operação do aterro, enquanto ele estiver em operação, eu tenho que fazer de 6 em 6 meses. Depois que eu desativar, eu faço anualmente. Né? Os parâmetros que a gente utiliza são os mesmos, né? Tem parâmetro químico, biológico e a questão, né, de nitratos. Então, vai fazer os mesmos testes ali. Aqui a gente vai fornecer um referencial de qualidade de água ao longo do tempo. Né? Eu posso ter, e acontece muito, gente, melhora dessas águas. Porque antes de ter o aterro, né, os resíduos talvez fossem atirados nesses cursos de água, eram descartados de forma irregular, acabando contaminando as águas, tanto subterrâneas quanto essa água aqui. Então a gente vê muita melhora da água. Né? Você pega ali, como é feito semestralmente, você pega no início da atividade, né, e vai verificando, acontece muita questão de melhora, porque reduz ali essa questão de resíduos e, né, os que estão ali no aterro estão sendo tratados, né, que anteriormente não eram tratados. Então ocorre muita melhora dos mananciais, né, dos leitos de água ali, dos cursos de água, próximos a esses aterros. Além dessa questão das águas, a gente precisa monitorar também o solo, em questão de estabilidade, né? Porque eu vou estar movimentando ali material. A terra que eu jogo por cima não vem de outro lugar, é a terra da região mesmo, porque eu não vou gastar com transporte, pegando a terra lá do outro lado para trazer para o meu aterro, né? Então acaba que a gente movimenta material que está ali, né? Isso pode influenciar na estabilidade do solo da região, né? Traduzindo aí, o que, que pode causar? Pode causar deslizamento, pode causar buraco, né? Pode causar ali erosões. Então, além
monitoramento da água, das águas, a gente também precisa fazer um monitoramento dos solos da região, em questão de estabilidade. Então, é feita ali uma inspeção periódica, principalmente após, né, longos períodos de chuva, né? Para detectar possíveis erosões, buracos, tá? Erosão é buraco, depois vocês vão ver aí no curso de vocês, as bossorocas, né, que são grandes erosões que vão se abrindo em buracos, crateras enormes, que é difícil de interromper esse processo. Erosão parece que a terra está sendo rasgada, né? Aquela água da chuva que vai passando e vai criando aqueles rasgos mesmo na terra, né? E vai levando aquele material embora e vai abrindo esses buracos. Isso é erosão, né? Então, principalmente após chuvas, faz-se ali um monitoramento para ver se não causou nenhuma erosão, né? Inclui também questão de obras de drenagem, poços de acumulação e equipamentos de bombeamento, para que essa água da chuva não se acumule ali e não altere a estabilidade, tá? Porque falando de questão de rocha, questão de geologia, geológica ali de qualquer região, quando chove, essa água, ela entra na rocha, no material, na terra ali, e acaba pesando esse material. Porque onde eu tinha espaço vazio, preenchido por ar, agora eu tenho água. Então isso aumenta o peso e diminui a estabilidade, né? Aumentar a chance de deslizar, né? Igual a gente vê, né? Acontece muito, todo ano, quando chove muito em algum local do Brasil tem deslizamento, né? É devido a essa questão, né? A gente tem um solo descampado, né? Às vezes sem vegetação, o pessoal constrói ali, né? Talvez com as fundações mais rasas, não cuida da região, começa a erosão, quando chove, essa água acumula ali na terra, né? Acumula na rocha e acaba descendo. Aí desce casa, desce tudo, né? Vai tudo embora ali nos deslizamentos. Todas as observações que são feitas, tanto quanto à água, quanto ao solo, são anotadas, tá? Num livro de ocorrências, né? Vai alimentando esse livro ali de ocorrências, né? Com tudo o que aconteceu, para que você monte um histórico, né? Para um histórico de verificação, para que você tenha ali um norte, né? Para que você veja se está melhorando ou piorando a situação ali. A questão dos líquidos percolados. Esses líquidos percolados, né, são coletados pelo sistema de drenagem que a gente viu, perdão, e são encaminhados para uma estação de tratamento, igual a estação de tratamento de esgoto, tá, gente? Né? Ou reinjetados na massa de resíduos, conforme o projeto, né? Tem projeto que reinjeta ele em outro local, tá? Depende do projeto do aterro. Esse monitoramento desse líquido percolado também é feito com frequência trimestral. Do mesmo jeito que eu faço ali a coleta da água subterrânea, eu vou fazer a coleta desse líquido, né, para fazer as análises. Nessa coleta eu vou medir vazão, que é para ver a quantidade que está sendo gerada, e composição desse líquido, o que que tem nele. Se eu tenho metal pesado, se eu tenho algum produto tóxico, se eu tenho algo ali, né, uma contaminação maior, para que eu possa controlar, para que eu possa tratar. Talvez eu tenha que jogar algum pozinho ali de alguma coisa para reduzir a toxicidade desse líquido percolado no momento do tratamento, né? Então, é feita essa análise para ver como vai ser tratado esse percolado, né? Então, primeiro é feita a coleta, né, através dos drenos ali, pega esse material percolado e analisa, né, analisa ali vazão, né, e composição, e depois trata, né, trata ele, encaminha para uma unidade de tratamento, né, ou faz a reinjeção nas massas de resíduo. Operação do aterro. Só um momentinho que o slide não centralizou. Centraliza aí, rapaz. Centralizou agora. Acessos e instalação de apoio, né? Além do aterro, a gente vai ter outras instalações para dar um apoio para o aterro.
Para funcionar direitinho, ele vai precisar de uma boa infraestrutura. Não é só um buraco ali que eu vou jogar material e vou começar a enterrar esse material. Então a gente tem acessos, né, internos, rampas, etc., né, para me dar essa funcionalidade, essa infraestrutura para o meu aterro. Esses acessos não devem ter rampas superiores a 10% de inclinação. Essas rampas precisam estar sempre em boas condições, porque ali vai transitar maquinário o tempo todo, né? Em dia de sol e em dia de chuva. Então, essa infraestrutura ela é muito importante, né? Porque ela precisa ser mantida, ela precisa ter uma qualidade, ela precisa ter uma segurança para que o meu aterro funcione. Não começou a chover, eu vou ter que parar, porque eu não tenho infraestrutura. Aí entra naquele mês que chove o mês inteiro e o material está chegando. Os resíduos estão chegando. Igual a gente falou lá na cidade de São Paulo. Quantidade de resíduo que é gerado por dia. O aterro não pode parar. Então a gente precisa manter esses acessos, né, essa infraestrutura funcionando bem para que, né, seja mantida a qualidade da atividade do aterro, né? Então a gente tem uma portaria aí, né, que controla entrada e saída de veículos e verifica o tipo de resíduo que está sendo coletado, né? Não é qualquer resíduo que vai para o aterro, né? Os contaminados ali, né? Dependendo, vai para locais específicos, como a gente viu, né? Uma balança, né? Para medir a massa de resíduos que está sendo depositada diariamente, para que eu possa ver a vida útil do meu aterro, para que eu não sobrecarregue ali o meu aterro, né? É essencial, principalmente quando a coleta é terceirizada, né? Lembra, quando a gente não tem reciclagem, material que poderia ser reciclado vai para o aterro. Acaba sobrecarregando o aterro, diminuindo a vida útil dele, né? E gerando gastos e problemas ambientais. Então, quando é terceirizado, né, vem de outras pessoas, é necessário fazer esse acompanhamento para verificar se não tem material que não deveria estar ali. Porque ele, além de aumentar o peso, aumenta o volume, né? E é algo que não vai se decompor. Vai demorar 400 anos para poder se decompor, né? Então, vai ficar ali, ocupando espaço, acabando com a vida útil do seu aterro e vai te gerar problemas. Então, essa balança, né, também é importante que o pessoal verifique o conteúdo, né, desse material que está chegando, para evitar aí a sobrecarga, né, no aterro. Deve haver um pátio de estocagem, né, onde eu coloco esse material, né, antes de colocar ele lá no aterro, né? Esse pátio de estocagem, né, vai armazenar materiais, não somente, né, materiais resíduos, né, mas também material que eu utilizo ali, o solo, a brita, os tubos, para pelo menos 15 dias de cobertura, caso aconteça alguma coisa, e 30 dias de operação. Então tem que manter um estoque, né, um estoque ali de material para eu utilizar, e também precisa de um pátio onde eu coloque o material, né, primeiramente, antes que ele vá diretamente para a parte do aterro. Isolamento e sinalização. Então, o aterro precisa ser isolado e sinalizado, tem que ser cercado ao redor, né? É feito muita cerca verde ao redor, né? Colocam ali uma vegetação nativa, né? Para além de evitar, né, a poluição visual, também cuidar ali, né, questão de poeira, particulado, porque ali os caminhões, né, as escavadeiras estão movimentando terra o tempo inteiro, solo o tempo inteiro. Então tem essa poeira que sobe, esse cinturão verde, essa cerca verde, ela funciona como uma barreira também para o particulado, né? Porque aí a poeira vai, bate nessas árvores e fica ali. Não vai criar aquelas nuvens de poeira na região, cuida da questão do visual, né? E também isola a área, né? Isola a área para que não tenha entrada de terceiros, etc. Deve ter a sinalização, né? Placa de sinalização, conforme as normas, né, vigentes.
Depois de um certo tempo, o nosso aterro, né, ele tem uma vida útil. Então, depois de um certo tempo, não vai dar para utilizar ele mais. Então, eu necessito de desativar. E não é simplesmente fechar, porque ali eu tenho material que ainda está em decomposição, né? Então, eu tenho material ali que pode ser danoso para o meio ambiente. Então, desativar um aterro sanitário significa somente que eu não vou mais receber material. E não que eu parei com as atividades. Não que acabou. Porque eu vou precisar fazer é, atividades de cuidado, de amostragem, etc., pelo menos por mais 10 anos, que é o que é recomendado, para garantir que, né, esse local onde estava esse aterro é seguro, né, para fazer uma praça, para fazer, né, algum local ali turístico, etc., para um uso futuro. Certo? Então, além, né, fechou, né, além da questão ali de revitalização do local, né, eu vou ter também as amostragens, né? Eu continuo, eu permaneço com o monitoramento da água, né? Da água subterrânea, da água dos leitos e mananciais da região, né? Com uma frequência ali semestral por pelo menos 10 anos. Depois que eu parei de receber material, né? Depois que eu desativei o meu aterro, as áreas podem ser recuperadas e podem ser utilizadas para os mais diversos, né, tipos de empreendimentos, etc. Pode virar um jardim, um parque, praças esportivas e até mesmo áreas de lazer. Né? Como eu falei para vocês, nada impede de eu construir uma casa, que é alguma coisa. Só que é necessário um cuidado especial devido à questão do solo, né? Porque tem material em decomposição ali, então eu posso ter ali um acomodamento de material, né? Que pode, né, gerar uma instabilidade no meu prédio, na minha casa. Então, assim, não é muito indicado, né? Mas não é proibido. Né? Só que para construir uma edificação, para construir um prédio, construir uma casa, vai ter que ter fundações mais profundas, né? Alicerce mais profundo, né? E esse alicerce, ele tem que levar em consideração que tem matéria orgânica ali, matéria em decomposição misturada a esse solo, que ele não é somente o solo. Né? Então, desde que tome-se esses cuidados e coloque ali no projeto, pode fazer edificações no local, né? Considerando aí fator de segurança e etc. Né? Prazo para as obras, né? De acordo com a bibliografia utilizada, né? Recomenda-se aguardar 2 a 5 anos antes de executar obras de acabamentos em um aterro encerrado. Eu parei de receber material, né? O que é recomendado é que eu espere de 2 a 5 anos para construir uma praça, para fazer qualquer coisa, para que tenha esse acomodamento do solo, né? Para que eu garanta que ele está estável, que não vai cair, que não vai desmoronar, que não vai ser ali deslizado, não vai ocorrer nenhum deslizamento em uma chuva, né? Para verificar também o que, que pode ser feito, que não é tudo que pode ser feito, que aí vai depender também, gente, da topografia da região, né? Às vezes eu construí um aterro em cima de um morro, e eu tenho uma inclinação mais alta ali, então vai aumentar ali a chance, por exemplo, de eu colocar uma edificação e ela desmoronar. Eu vou ter muito custo. Ou esse aterro é num lugar muito longe, eu vou construir uma praça lá, ninguém vai. Né? O que é mais feito é recuperação mesmo com vegetação, né? Que, teoricamente, os aterros ficam afastados da cidade. Numa distância nem tão longa para não se perder dinheiro, né, com transporte e gerar poluição por causa do diesel, do caminhão, etc. E nem tão perto para não gerar, né, problemas com a vizinhança. Então, é uma distância média. Aí depende, né? Às vezes não dá para fazer uma praça, um jardim. Né? A maioria das vezes o pessoal só recobre ele ali, né? E deixa a natureza cuidar, deixa a natureza terminar ali o processo de recuperação daquela área. Vantagens e desvantagens dos aterros sanitários. Né?
Vamos primeiro falar aqui, né, das vantagens. Né? Utilize equipamentos comuns de terraplanagem. O que, que isso tem como vantagem? São equipamentos utilizados nas construções civis. Então, são equipamentos de, digamos assim, mais fácil acesso. Né? Não tem uma máquina específica, caríssima, para você comprar, para utilizar. Você utiliza os mesmos que são utilizados para construção de estradas, né, de rodovias, de túneis, etc. Então, usa esses equipamentos mais comuns. Né? E também é mais fácil de achar mão de obra. A gente vai ver, né? Mais para frente aqui na vantagem. Outra vantagem, recupera áreas topograficamente inutilizadas. Né? O que, que é isso? Topograficamente inutilizadas. Locais onde o relevo impossibilita que eu construa casas, praças, jardins, etc. Né? Costuma ser feito em locais com relevo acidentado, ou seja, local que tem muito buraco, né, que tem muita inclinação, onde ficaria difícil construir uma estrada, onde ficaria difícil construir uma casa, etc. Ali já é meio que um buraco, aí eles usam ele para fazer um aterro. Né? Então, usa áreas que não seriam usadas para outras coisas. Né? Então, utiliza ali algumas áreas que o relevo não ajudaria muito, né, para a construção de outras coisas. Né? Então, tem aquela questão, né, de imóvel mesmo. Então, você pega um local ali que não tem uma outra utilização. E eu acabo recuperando essa área. E como eu vou aterrando, eu vou aplanando ela. Aí, depois, futuramente, a gente pode construir, né, algo para a população, uma estufa, né, para plantas, uma praça, um jardim, etc. Controla vetores como ratos e insetos. Como eu estou enterrando o material, né, eu vou ter uma redução desses vetores. Mosquito, rato, inseto, mosquito é inseto, né? Vamos lá. É, né, o Aedes aegypti, os vetores aí, tanto da dengue quanto, né, de outras doenças, a questão das aves também, né? A gente tem as aves carniceiras ali, né, que acabam gerando um desconforto também. Então, nesses locais onde a gente faz o aterro, a gente tem esse controle, essa redução da infestação desses animais. Não exige mão de obra especializada, né? É mais fácil de achar uma mão de obra, né? Então não é algo assim que seja muito difícil de ser feito, né? Porque ali você consegue treinar uma pessoa para poder fazer atividade. Né? Eu não preciso buscar alguém que fez um curso que só tem lá nos Estados Unidos para poder fazer atividade. Não, eu posso pegar o pessoal da região mesmo, dar um curso para eles ali e eles trabalharem, porque é uma atividade de nível fácil em dificuldade de entendimento. Né? Talvez seja um pouco pesado, mas utiliza mais é máquina. Tá? Acaba que tem umas pessoas que ficam na palha ajudando, né? Mas utiliza mais é máquinas. A questão das máquinas, como são máquinas comuns à construção civil, então é mais fácil de achar mão de obra especializada nessas máquinas também. É mais fácil achar operador, né? Porque já é uma máquina que tem na região, né? Utiliza ali um trator, né? O trator, a gente vê muito trator, né? Muita gente sabe operar trator. Utiliza uma escavadeirazinha, né? Uma retinha, não sei como é que vocês chamam, eu chamo de escavadeira. Aquela que tem uma concha, né? Aquilo ali é fácil, teoricamente é fácil encontrar uns operadores ali. Então não é uma mão de obra muito difícil de encontrar, né? Então você consegue aproveitar a mão de obra da região, né? Você consegue ali, né, utilizar as pessoas da região mesmo, da cidade mesmo, para trabalhar. E tem um custo inferior ao da compostagem e incineração. Né? A gente vai falar da incineração. Né? É mais barato, porque ali você vai somente enterrar o material. Né? Você não vai ter que cuidar das cinzas, igual a gente vai ver a questão da incineração, não vai ter que ficar revolvendo a terra, igual na compostagem, que aí a pessoa pensa que compostagem é só jogar ali e pronto. Não, a compostagem tem toda uma ciência ali por trás. Você tem que colocar a terra, colocar uma matéria orgânica e ir revolvendo ela, né? Deixar um pouco no sol, deixar não muito no sol para não secar demais. Então tem toda uma ciência ali atrás da compostagem que acaba, né, revolvendo muito material,
e acaba ficando, né, um pouco mais dispendiosa, né, porque o retorno não é tão alto. Ah, eu vou vender depois o composto, beleza, mas fica quase ali, fica um lucro baixo, digamos assim. Tem lucro, mas é um lucro baixo, é muito serviço, né, para um lucro menor. Já o aterro, você vai só aterrar o material, né, é mais fácil, é mais simples. Desvantagem, pode exigir transporte de resíduos a longa distância, né, por causa dessa questão. Eu não posso botar perto demais, né, da cidade, eu preciso de um local mais específico ali, então eu posso ter uma distância longa, o que deixa ele mais caro, o que polui mais ali a questão dos caminhões que vão levar esse material até lá. Desvaloriza imóveis ao redor. Ah, eu vou morar perto do aterro? Não. Ah, lá tá fedendo, não vou morar lá perto, não vou comprar uma casa perto de um aterro. Então, acaba desvalorizando. Por isso que os aterros são fora da cidade, né, para não ter essa questão, né, de imobiliário. Produz águas residuárias, produz o percolado, mal cheiroso, etc., né, que acaba sendo um probleminha ambiental ali, também mais um para ser tratado na questão do aterro. Risco de poluição do lençol freático, se mal operado, não monitorado, etc., né, a água subterrânea ali. Longo período para estabilização do solo. Lembra? 5 anos depois que parar, que é recomendado começar a fazer alguma coisa. Né? 5 anos aquele local parado, né? Mas eu tenho que estar monitorando. Então, gastando sem retorno. E, né, acaba tendo muito ruído, porque é máquina operando o tempo inteiro, né? Alguns funcionam 24 horas, alguns operam mais à noite, né? Por causa dessa questão de ter que ter essa ajuda ali na pá, o pessoal não ficar muito no sol, tem uns que operam muito à noite, então gera muito ruído e acaba gerando poeira, igual a gente falou, com a movimentação da terra ali durante a operação. Aqui são algumas desvantagens. E agora, né, falando um pouquinho, o que que é a gestão de resíduos sólidos? Não é só a questão do aterro, né? A gestão é a seguinte, a gente viu ali prós e contras, vantagens e desvantagens. A gestão é saber, né, escolher de acordo com as estratégias do setor, do local, né? Da questão política, tem questão de instrumentos, tem questão de mão de obra. Então, gerir os resíduos sólidos não é somente fazer um aterro. O aterro é uma das opções que a gente tem, né? Agora, essa gestão vai envolver várias decisões, né? Principalmente se for algo público, né? Porque eu não posso pensar somente ali no local para dispor esse material. Eu preciso pensar na geração de empregos, eu preciso pensar na questão ambiental, eu preciso pensar na utilização da área, eu preciso pensar nos imóveis ao redor. Né? Então, são várias coisas que vão interferir nesse gerenciamento de resíduos sólidos. Então, a gestão é tudo que envolve tomada de decisão, né? E procurar tomar decisões da melhor forma possível, trazendo mais benefícios para as pessoas e para o ambiente em si. Como a gente falou, meio ambiente não é só plantinha e bichinho, é tudo, né? Dentro das condições que você tem. Né? O melhor é aterro sanitário? É, mas tem local que não dá. Tem local que não tem verba, tem local que não tem local para fazer. Então, assim, a gestão vai trabalhar essas questões, os prós e os contras, botar na balança e ver o que dá para ser feito com o que se tem da melhor forma possível, ok? Porque vai ter, né, mais processos, não é só o aterro, você tem transporte, você tem coleta, você tem reciclagem, você pode colocar uma cooperativa ali, etc., né, para poder trabalhar esses resíduos, o descarte correto desses resíduos. Então, aqui, né, um resuminho do que está envolvido nessa gestão, né? Reconhecimento dos agentes, ver quem são os envolvidos, se é o poder público, se é empresa, sociedade, para, né, envolver todo mundo ali.
Ah, é público? Beleza. Então, a prefeitura comanda, né? Posso buscar parcerias público-privadas. Posso utilizar a ajuda das empresas para melhorar o meu processo e envolver a sociedade. Faço uma associação, uma coleta seletiva, crio uma cooperativa de catadores, né? Dou para eles melhores condições, né? Faço a coleta do material e levo para eles, para que eles façam somente a separação, né? Para não ter que ficar na rua fazendo ali a coleta, né? Então eu pego os caminhões todos e já mando direto para eles. Então eu envolvo sociedade. Ah, os caminhões estão muito caro, vamos pegar a parceria com uma empresa, fazer uma parceria público-privada, né? E assim vai se desenhando ali para que seja feito da melhor forma possível. Base legal tem toda uma legislação em cima dessa gestão de resíduos, que a gente viu um pouquinho na disciplina, viu o que é resíduo perigoso, viu o que é, né, como é que é feita a destinação de resíduo radioativo, etc. Financiamento para garantir a sustentabilidade financeira. Logicamente, no início, vai ser só gasto. Vai ser só gasto na implantação. Mas eu preciso criar mecanismo para que ele se autossustente, né? Ah, mas é da prefeitura. É da prefeitura, né? Beleza. A prefeitura ela é obrigada a manter, mas ela precisa criar mecanismo ali para ter algum retorno, né? Para continuar. Que não vai ser só gasto, 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 gasto a vida inteira, né? Vai, faz educação ambiental com o pessoal, reduz a quantidade de material, etc. Informação e planejamento. Informar a sociedade, explicar. Não é tudo que vai para o aterro, gente. Separa o reciclável, separa o lixo seco do lixo úmido, né? Igual aqui na cidade que eu estou. A única exigência que eles têm, que não é exigência, não, o único pedido que o pessoal do meio ambiente implora para a população é separa o lixo seco do lixo úmido. Que no dia tal, aí tem lá, cada dia passa num bairro, vai passar um caminhão para pegar o lixo seco e levar para a cooperativa. Lá eles separam. Lá separa plástico de papel, etc. O lixo úmido vai para o aterro. E o povo não faz. Né? E o povo não faz. Então, assim, né? Engajar a sociedade, né? Planejar, informar, integralizar as políticas. Né? Que a gente não está falando somente dos resíduos sólidos, a gente está falando do nosso planeta. Né? A gente precisa cuidar dele melhor, porque senão a gente não vai ficar aqui. Ele vai dar um jeito de botar a gente para correr. Segundo, né, um dos nossos nas nossas bases teóricas aqui, o gerenciamento integrado de resíduos sólidos abrange o controle de todo o ciclo, desde a geração até a disposição final, né? Do berço ao túmulo. Envolve ali muita coisa, né? Igual a gente falou das embalagens, né? Conscientização, tanto dos fabricantes quanto dos consumidores, né? Evitar o consumo, trocar, né? Trocar um material que não é reciclável por outro, um material que demora muito tempo para decompor por um que é menos tempo, né? Fazendo esse gerenciamento integrado, desde a produção até o descarte, né? O descarte final desse resíduo. Ações obrigatórias ali no nosso gerenciamento integrado, né? Limpeza pública, primeiramente, varrição, capina, limpeza de logradouros públicos, etc., para coletar, né, não somente o lixo residencial, mas também esses lixos, né, esses resíduos de áreas comuns, coleta e transporte, coletar e transportar o lixo, o resíduo, a prefeitura é responsável por isso, ela pode terceirizar, né, mas ela vai fazer o pagamento, né, ela é responsável. Destinação final, né, acabar com os lixões, tentar implementar aterros sanitários, fazer coleta seletiva, né, e o reuso da área após o final, né, da vida útil desse aterro, assegurar que aquele local vai ser reintegrado ao meio ambiente, não vai ficar somente ali, né, um local onde era descartado os resíduos. Ações recomendáveis no tratamento, além das ações obrigatórias, o gerenciamento integrado recomenda algumas outras ações, né, de tratamentos de acordo com a realidade econômica
e ambiental do município. Então, a gente tem algumas opções aqui, né? Tratamento, então a gente busca aqui de acordo com a realidade do município. O município tem mais renda, né? Pode investir um pouco mais, o que tem menos renda vai investir um pouco menos, né? Então nós temos aqui os três tipos aqui, né? Triagem de recicláveis, separação mesmo, tá? De material como papel, vidro, metal e plástico para reaproveitamento, né? Você acaba mandando menos quantidade para o aterro. Compostagem, pegar a matéria orgânica e transformar em adubo através de decomposição controlada, é um pouco mais caro, tá? Não é todo lugar que faz, né? Mas é uma alternativa. Incineração, que é mais caro ainda. Queima controlada dos resíduos para redução de volume e geração de energia. Aquilo que iria para o aterro, né, é incinerado, certo? Para reduzir o volume e, né, durante essa queima eu vou ter geração de energia. Essa energia pode ser aproveitada ali em forma de energia elétrica. Esse é um dos melhores. Ah, professor, mas queimar não vai gerar CO2 para a atmosfera, etc. Vai. Infelizmente, vai. Mas ele decompor, ele vai gerar CH4, que é pior para o meio ambiente. Ele sempre vai gerar alguma coisa, tá? Aqui acaba que fica elas por elas. A gente tem uma balança. Porque no momento que eu incinero, eu gero uma energia de algo que seria jogado fora, que eu não teria energia, certo? E eu reduzo o volume, né? Reduzindo espaço que eu vou utilizar para descartar. Então, aquela questão de custo-benefício. Eu vou gerar CO2, vou, mas eu vou usar uma área menor para descartar e vou gerar energia de uma forma limpa, né, de algo que seria descartado. Então, essa energia que eu estou gerando, eu vou deixar, né, de captar lá na hidrelétrica, etc. Né? Então, aqui tem, né, aquelas perdas e ganhos. Você vai colocar numa balança. Tá? Qual que é o melhor? Nas questões que a gente tem, né, que a nossa população cresce cada dia mais, as nossas cidades aí estão inchadas, né, devido à falta de espaço, um dos melhores é a incineração. Né, igual a gente estudou a questão da cidade de São Paulo. Não tem lugar para pôr. Não tem lugar para fazer aterro, mesmo que eu queira fazer. Só se eu fizer um aterro aéreo, mas não existe. Não tem como eu fazer um aterro, mandar para o espaço. Não tem jeito. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, um uma boa alternativa é a incineração, certo? Então, aqui um resuminho, né, teórico aqui do aterro gerenciamento integrado, né? O aterro é apenas uma parte do nosso gerenciamento, ele está só aqui na operação mesmo, tá? A escolha do tipo, né, de destinação para o meu resíduo vai depender, né, de toda uma gestão, de tudo que eu tenho, de tudo que eu posso gastar, de tudo que eu tenho disponível, de mão de obra, etc. Planejamento, gestão estratégica para fazer o melhor naquele momento com o que eu tenho. Não adianta cruzar o braço e falar, não tem jeito, devo fazer um aterro sanitário. Então eu vou jogar de qualquer maneira. Não, não consigo fazer um aterro sanitário, que é muito caro, tento um aterro controlado. Não dá também, então vamos reduzir, vamos fazer uma coleta seletiva, né? Procurar algo melhor dentro das condições que o município tem, né? Que o local tem ali para utilizar. Aqui, né, só um resuminho das vantagens e desvantagens ali do aterro sanitário que a gente já falou, tá? A gente acabou que ficou repetitivo aqui. E o resuminho da aula, né? A gente falou um pouquinho de coberturas e células, né? O tipo do aterro ali, o que a gente faz depois dele, controle de gases e líquidos que são gerados ali, monitoramento contínuo, inclusive depois que acaba, né, a utilização desse aterro e a questão de gerenciamento, né? A gente sabe que é complexo essa escolha, né? Porque vai envolver muitas atividades, desde a geração, desde a produção desses resíduos até
né, a morte dele ali até a destinação final, né? Mas, né, não é nada impossível de ser feito. É algo que, assim, vai continuar sendo utilizado, sendo feito esse gerenciamento o tempo todo, sempre buscando melhoria, né? Para que polua menos, impacte menos, né? E tenha o melhor custo-benefício possível para a população, não só em questão de dinheiro, não só em questão financeira, né? Eu tenho que pensar também na proteção ao meio ambiente, na redução de geração de resíduos, na questão de reutilização e da reciclagem também, porque, né, cada dia que passa a gente produz mais, a gente consome mais e o nosso planeta continua do mesmo tamanho, né? A nossa população está crescendo e a gente está ficando sem espaço, até para a gente morar. Agora, imagina para descartar esses resíduos, né? Então, fica aí para vocês, né, esse questionamento, né, essa reflexão, né, também na nossa parte nisso daí, que é muito fácil culpar a prefeitura. Não estou defendendo prefeitura nenhuma, tá, gente? De lugar nenhum. A gente fala da prefeitura porque a coleta é responsabilidade do município, né? Mas não é defender, é porque eu preciso, né, a gente precisa pensar na nossa maneira de consumir, como a gente está consumindo, como a gente está destinando esses resíduos. A reciclagem é o mínimo que a gente pode fazer, né? Se a gente pensar, a gente vai ter soluções ali da geração, lá do início, né? Para não ter que pensar demais no fim, né? Eu vou parar de usar sacolinha do supermercado, eu vou parar de gerar, né? Eu levo uma sacola ecológica, pronto, não vou pegar mais sacolinha. Quantas sacolinhas? São 500 mil sacolinhas, mais ou menos, no estudo que teve aí, diárias, que são descartadas. Diárias. Então, imagina. Então, é, escolha simples aí do dia a dia que a gente pode estar ajudando o nosso planeta. A questão do copo descartável, eu sempre brinco por causa do copo descartável, né? O negócio ali é produzido, demora 400 anos para se decompor, você usa ele por 10 segundos, né? Leva a garrafinha, leva um copo, né? Reduz. Né? Ah, mas é só um, mas se cada um deixar de utilizar um, já tem quantos bilhões aí de copos que a gente não vai utilizar, né, pessoal? Então, a gente finaliza por aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição, pode mandar para mim, pode mandar para a tutora, né? Até o próximo módulo, porque a gente finaliza aqui a nossa disciplina. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo módulo em outra disciplina. Obrigado, gente, e até a próxima.